Durante 11 meses, o deserto do Namibe foi cozido sob um sol impiedoso. As dunas de areia cintilam com o calor. Os leitos dos rios estão rachados e vazios. A vida retirou-se para debaixo da terra, para as sementes, para uma animação suspensa, à espera de um sinal que talvez nunca chegue. Mas hoje algo muda. Nuvens escuras juntam-se no horizonte. O ar tem um sabor diferente. Animais que não se mexiam há meses começam a agitar-se. A chuva está a chegar. E quando chegar, o deserto explodirá em vida numa das mais espetaculares transformações da natureza. Esta é a história da ressurreição no deserto. Isto é o que acontece quando a chuva finalmente chega. A primeira gota começa com uma única gota. Ela cai de uma nuvem a 3 quilômetros de altura, acelerando através do ar quente, evaporando parcialmente antes de atingir o solo. Mas ela atinge o solo, atingindo a areia com um pequeno impacto que levanta uma miniatura de nuvem de poeira. Então, outra gota, depois uma dúzia, depois milhares. Em poucos minutos, a chuva cai constantemente. A primeira precipitação significativa em quase um ano. O som é extraordinário. Um rugido sibilante à medida que milhões de gotas de chuva atingem a areia superaquecida, criando pequenas explosões de vapor. O deserto, que momentos atrás era da cor de ossos branqueados, começa a escurecer. A areia bebe avidamente, absorvendo água com o desespero de quem está realmente com sede. Mas há água demais, caindo rápido demais. O solo não consegue beber rápido o suficiente. Riachos se formam, se fundem, tornam-se córregos. Os córregos descem pelas encostas de dunas antigas, esculpindo canais temporários que desaparecerão quando a água parar. Mas por enquanto são rios, transformando um terreno árido e sem água em algo que parece quase tropical. Numa depressão rasa na base de uma duna, a água começa a acumular-se. Em uma hora, o que era areia seca agora é uma lagoa temporária, crescendo a cada minuto, alimentada por centenas de pequenos afluentes que descem das dunas circundantes. E na lagoa, algo milagroso começa a acontecer. O despertar sob a superfície da nova lagoa, enterrados na areia, encontram-se milhares de ovos. Foram postos aqui há um ano, quando esta mesma depressão reteve água pela última vez. Desde então, têm estado à espera, dessecados, aparentemente mortos, envoltos num estado de animação suspensa que desafia a biologia normal. Mas não estão mortos. Estão apenas à espera. Água ativa-os. Poucos minutos após serem submersos, sinais químicos começam a propagar-se pelos ovos. O metabolismo reinicia-se. As células começam a dividir-se. A vida, que esteve em pausa durante 12 meses, repentinamente recomeça. Estes são os ovos do camarão-fada, pequenos crustáceos adaptados de forma única às piscinas efêmeras do deserto. Toda a sua estratégia de vida baseia-se numa aposta: que a chuva virá, que as poças se formarão, que haverá tempo para eclodir, crescer, reproduzir-se e pôr novos ovos antes que a água desapareça. O primeiro camarão eclode 3 horas após o início da chuva. Ele emerge do ovo não maior do que um grão de areia, transparente, quase invisível. Mas está vivo, nadando com movimentos espasmódicos na água turva. Em 12 horas, milhares eclodiram. A lagoa, que estava sem vida esta manhã, agora está repleta de pequenos crustáceos, cada um se alimentando freneticamente de algas e bactérias que também ganharam vida. Os camarões precisam crescer rápido. Eles têm talvez 2 semanas, talvez 3, se tiverem sorte, antes que a poça evaporar.
Nesse período, eles precisam amadurecer, acasalar e botar ovos que possam sobreviver a mais um ano de seca. É uma corrida contra o tempo e o relógio já está a contar. A floração. Enquanto os camarões-fada eclodem na lagoa temporária, algo igualmente milagroso está a acontecer em todo o deserto. Sementes que permaneceram dormentes por anos estão a germinar. O Namibe é o lar de algumas das plantas mais pacientes do mundo. Algumas sementes podem permanecer viáveis por décadas, à espera das condições perfeitas para germinar. Elas desenvolveram gatilhos químicos elaborados, exigindo não apenas água, mas a quantidade certa de água, na temperatura certa, combinada com a escarificação do movimento da areia durante a tempestade. Isso garante que elas não desperdicem a sua única chance em uma chuva breve que as deixaria presas como mudas sem umidade subsequente. Elas apostam tudo nas grandes chuvas, e hoje a aposta está valendo a pena. 48 horas após o início da chuva, o deserto começa a ficar verde. Começa como um tom fraco, quase invisível, mas cresce exponencialmente. Pequenas folhas se desdobram da areia, cada uma correndo para capturar o máximo luz solar possível antes que a seca retorne. Uma semana depois, a transformação está completa. O Namibe, um dos desertos mais antigos e secos da Terra, tornou-se um prado de flores silvestres. Gazânias laranja brilhantes cobrem as dunas. Vigias roxas criam rios de cor seguindo os canais de água. Lírios altos brotam da areia, suas flores brancas abrindo-se para o sol. É uma das exibições mais espetaculares da natureza e acontece apenas uma vez a cada poucos anos, às vezes uma vez a cada década. O deserto escondeu esse potencial o tempo todo, oculto em milhões de pequenas sementes, esperando por este momento. E com as flores vêm os polinizadores. Os insetos surgem. Os ovos dos insetos também estavam à espera, enterrados na areia, codificados com a mesma paciência que as sementes das plantas. Mas agora, com a umidade no ar e as flores a fornecer alimento, eclodem em números extraordinários. Os besouros emergem primeiro, centenas de espécies, cada uma especializada em algum nicho específico do ecossistema temporário. Alguns se alimentam de flores, outros de outros insetos, outros dos corpos de animais que morreram durante a seca e agora estão a ser revelados pela areia movediça. As borboletas vêm a seguir, suas pupas se abrindo para liberar adultos perfeitos que nunca viram chuva, nunca viram o verde, nunca conheceram nada além da memória genética do que seus pais experimentaram anos atrás. No entanto, elas sabem exatamente o que fazer: alimentar-se de néctar, encontrar parceiros, pôr ovos nas plantas hospedeiras apropriadas. A lagoa temporária é um centro de atividade. Libélulas apareceram, suas larvas eclodindo de ovos que, como os camarões-fada, esperaram a seca passar em animação suspensa. As libélulas adultas são caçadoras aéreas patrulhando o perímetro da lagoa, capturando insetos menores no ar com precisão. E onde há insetos, há predadores. Uma aranha babuína emerge de sua toca forrada de seda, que a protegeu durante os meses secos. Ela é enorme, do tamanho de uma mão humana, coberta por pelos densos. Ela ficou debaixo da terra por quase um ano, sobrevivendo da gordura armazenada, quase sem se mover. Mas agora, com o deserto repleto de presas, ela emerge para caçar. A aranha é um predador que fica à espera, posicionando-se perto de uma trilha usada por besouros, esperando com infinita paciência que algo passe a uma distância que lhe permita atacar. Quando um grande besouro, Tok Tok, comete o erro fatal de se aproximar demais,
A aranha ataca com uma velocidade impressionante, injetando veneno que liquefaz os órgãos internos do besouro. O deserto, tão recentemente morto, é agora palco de inúmeros dramas de predação, reprodução e sobrevivência. Todos comprimidos num breve intervalo antes do regresso da seca. A chegada das aves, a explosão da vida dos insetos não passou despercebida. Poucos dias após a chuva, os pássaros começam a chegar de centenas de quilômetros de distância, atraídos por algum instinto ou talvez pela imagem do deserto verde. As perdizes do deserto chegam em bandos de centenas, reunindo-se nas lagoas temporárias para beber e tomar banho. Elas voaram de fontes de água permanentes no extremo norte, fazendo a viagem especificamente para aproveitar a breve abundância. Os flamingos aparecem em lagoas maiores, seus corpos rosados contrastando fortemente com a areia alaranjada. Alimentam-se de camarões-fada, filtrando milhares deles da água com seus bicos especializados. Não tem tempo para se reproduzir aqui, pois a água não durará o suficiente. Mas podem se alimentar, acumulando reservas antes que o deserto seque novamente. As aves de rapina seguem as aves menores. Um açor pálido patrulha as dunas, caçando os roedores que também surgiram com a chuva. Esses gerbos e ratos passaram a seca debaixo da terra, entorpecidos, quase mortos. Mas agora estão ativos, alimentando-se de sementes e vegetação fresca, e tornaram-se presas. Os visitantes mais notáveis são as aves pernaltas, maçaricos, tarambolas e piorritos que voaram milhares de quilômetros desde os seus locais de reprodução no Ártico. Estão em migração, seguindo rotas antigas e sincronizam a sua viagem para cruzar estas zonas úmidas efêmeras do deserto. Alimentam-se freneticamente de insetos e camarões, reabastecendo-se para a próxima etapa da sua incrível viagem. Durante algumas breves semanas o Namibe não é um deserto, mas uma paragem vital numa rota migratória hemisférica, um oásis temporário que permite uma das grandes migrações da natureza. Os animais maiores. A chuva trouxe mudanças não só para as pequenas criaturas, mas também para os animais maiores que habitam o Namibe durante todo o ano. Uma manada de Gemsbok, que sobreviveu à seca viajando para charcos distantes, regressa às dunas. A vegetação fresca fornece nutrição que era impossível encontrar há meses. Alimentam-se avidamente, e as crias nascidas durante a seca finalmente recebem os nutrientes de que precisam para crescer fortes. As avestruzes aparecem, os machos exibindo-se para as fêmeas com danças elaboradas, a sua plumagem preta e branca brilhante contra a paisagem verde. Alimentam-se de flores e sementes e irão nidificar aqui, sincronizando a sua reprodução com a breve janela de abundância. Até os elefantes chegam, elefantes adaptados ao deserto que aprenderam a sobreviver num dos ambientes mais hostis da Terra. Cavam a areia úmida com as suas trombas, acedendo à água que se infiltrou profundamente abaixo da superfície. Alimentam-se das acácias e arbustos salgados espalhados que também responderam à chuva, produzindo folhas frescas após meses de dormência. À noite, os predadores emergem. Hienas castanhas, normalmente necrófagas solitárias que sobrevivem de carcaças de focas ao longo da costa, movem-se para o interior para caçar as presas abundantes. Chacais de dorso preto patrulham as dunas, os seus chamados assustadores ecoando pela paisagem transformada. E nas lagoas temporárias, algo inesperado chega. Sapos. São sapos de nariz achatado. Outras, espécie adaptada ao ciclo de expansão e recessão do deserto.
Passaram 11 meses enterrados profundamente na areia, envoltos num casulo que retém a umidade feito da sua própria pele morta. Mas as vibrações da chuva a bater no solo acordaram-nos, e eles cavaram o seu caminho até a superfície. Agora elas se reúnem nas lagoas em grande número, os machos chamando freneticamente, criando um coro ensurdecedor que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Elas precisam encontrar parceiros rapidamente, procriar e botar ovos que se desenvolverão em girinos, amadurecerão em sapos e se enterrarão antes que a água desapareça. É outra corrida contra o tempo, outro ciclo de vida impossível que de alguma forma funciona, sustentado por uma adaptação perfeita e uma urgência desesperada. O pico 3 semanas após o início da chuva. O deserto atinge o pico da floração. As flores estão no seu auge, os insetos são mais numerosos e os pássaros estão em abundância máxima. É o crescendo de uma sinfonia que toca apenas ocasionalmente, de forma imprevisível e gloriosa. Fotógrafos e cientistas chegam de todo o mundo, atraídos por relatos sobre o florescimento. Eles documentam uma transformação que a maioria das pessoas nunca verá. Um breve momento em que um dos lugares mais secos da Terra se torna um dos mais vibrantes. Mas mesmo neste pico, o fim já está a começar. A chuva parou, o sol está de volta, quente e implacável. As lagoas temporárias estão a encolher, suas margens recuando diariamente. Os camarões fada que amadureceram e se reproduziram começam a morrer com a sua missão cumprida. As flores estão a dar sementes, canalizando a sua última energia para produzir a próxima geração. Algumas plantas completarão todo o seu ciclo de vida em apenas 4 semanas. Da germinação à floração, da produção de sementes à morte, uma corrida pela vida que não permite tempo para o crescimento, tempo para nada além da reprodução. Os insetos que eclodiram mais cedo já acasalaram e puseram ovos. Morrem à medida que a vegetação de que dependem começa a murchar. As libélulas depositam os seus ovos nas lagoas que estão a encolher, calculando o momento perfeito para que os ovos fiquem na areia úmida quando a água desaparecer completamente. O deserto está a começar o seu regresso à dormência. A floração está a desaparecer, o verde está a tornar-se dourado, depois castanho e, por fim, o bege familiar da seca. A transformação acontece mais rápido do que parece possível, como se alguém estivesse a reverter o tempo. O retorno ao pó. 6 semanas após o início das chuvas, o deserto está seco novamente. As lagoas temporárias desapareceram, deixando apenas manchas escuras de areia para mostrar onde existiam. As flores murcharam completamente, deixando para trás sementes que já foram enterradas pela areia soprada pelo vento. As aves migratórias partiram, continuando as suas viagens para destinos distantes. Os insetos desapareceram, voltando aos ovos e pupas enterrados na areia. Até os sapos desapareceram, enterrando-se profundamente no subsolo, envoltos mais uma vez nos seus casulos que retêm a umidade. A manada de gemsboks que engordou durante a floração começa a sua migração de volta para os charcos permanentes na borda do deserto. A família de elefantes segue os caminhos antigos que ligam uma fonte de água remota à outra, os seus pés levantando poeira da areia que há apenas algumas semanas estava coberta de flores. O Namibe volta ao seu estado normal, árido, quente, seco, aparentemente sem vida. Os turistas que o visitam agora nunca imaginariam que esta paisagem árida era, há pouco tempo, um prado de flores silvestres repleto de vida.
Mas o potencial ainda está lá, escondido em milhões de sementes, ovos, pupas e casulos, à espera da próxima chuva. Ela pode vir no próximo ano, pode vir daqui a 5 anos, pode vir daqui a 10. O deserto é paciente, já esperou milhões de anos, pode esperar um pouco mais. O ciclo continua, nem toda a vida volta à dormência. Algumas espécies resistem, permanecendo ativas durante todo o ano, sobrevivendo à seca através de pura resistência e adaptação. A aranha babuína permanece na sua toca, agora selada com um tampão de seda para reter a umidade. Ela não sairá até a próxima chuva, vivendo das suas reservas de gordura, com o seu metabolismo reduzido a níveis quase imperceptíveis. Os besouros Toqtoqui, que sobreviveram aos ataques da aranha, regressam à sua existência nômada, vagando pelas dunas em busca de detritos trazidos pelo vento. Obtém toda a água do nevoeiro que chega da costa, condensando-se nos seus corpos nas noites frias. O Gemsbok, que regressou à borda do deserto, aumenta a temperatura do seu corpo para conservar água, evitando suar até que seja absolutamente necessário. Alimenta-se de vegetação seca que mataria a maioria dos mamíferos, extraindo umidade de plantas que são 95% secas pelo deserto. E debaixo da areia, no local onde existia a lagoa temporária, milhões de ovos aguardam. Ovos de camarão-fada, ovos de libélula, ovos de rã. Cada um deles é um pacote de potencial, uma promessa de que, quando a chuva voltar, a vida irá explodir do deserto com o mesmo vigor impossível. As plantas Welwitschia, algumas com mais de 1000 anos, continuam o seu crescimento lento, as suas raízes profundas a aproveitar a água subterrânea que não vê a superfície há séculos. Sobreviveram a inúmeras secas e sobreviverão a muitas mais. Os escorpiões adaptados ao deserto caçam à noite, detetando as presas através das vibrações na areia. Os lagartixos com pés palmados correm pelas dunas, alimentando-se de todos os insetos que encontram. A vida persiste, sempre, mesmo nas condições mais adversas. Os migrantes silenciosos. Mas mesmo quando o deserto se acalma, nem toda a vida permanece onde nasceu. Algumas têm de viajar, impulsionadas por um instinto mais antigo do que as próprias dunas. Nas planícies do deserto, pequenos bandos de abutres de cara lisa voam em espirais preguiçosas no calor crescente. Eles são a equipa de limpeza do Namibe. Quando a comida escasseia, eles voam por quilômetros, aproveitando as correntes térmicas, procurando o mais leve sinal de movimento. As suas asas mal se movem. Eles quase não gastam energia. Eficiência é sobrevivência. Lá embaixo, os rebanhos de gazelas continuam a sua lenta migração. Os seus cascos rangem contra as planícies de cascalho, enquanto seguem o cheiro da vegetação distante. Cada passo é calculado. Cada respiração é racionada. As mães empurram seus filhotes para essa frente, sabendo que o pior perigo é simplesmente ficar para trás. No deserto profundo, até mesmo as pequenas formigas migram. Fluxos de pontos pretos marchando pela areia em trilhas estreitas, procurando um novo lugar para cavar, um novo lugar para armazenar o pouco que encontram. O Namibe não está vazio, é um lugar em constante movimento, mas um movimento demasiado lento para que a maioria dos olhos perceba. Mestre da noite. À medida que a luz do dia se desvanece, um novo elenco assume o controle. Especialistas criados para sobreviver nas horas em que as dunas arrefeçam e as sombras se aprofundam. Um gato das areias dourado pálido, quase invisível contra o solo do deserto, caminha silenciosamente entre tufos de erva seca.
As suas orelhas giram com precisão cirúrgica, detectando insetos sob a areia. Um salto silencioso, e a vida de um besouro termina antes mesmo de ele perceber que um predador estava por perto. Perto dali, uma hiena castanha, peluda e fantasmagórica, move-se pela paisagem com uma graciosidade surpreendente. Ela percorre grandes distâncias todas as noites, procurando o que o dia deixou para trás. Neste mundo, nada é desperdiçado, nada é ignorado. Sob a luz suave da lua, um lagarto latidor chama da entrada da sua toca, a sua voz minúscula ecoando pelas dunas. As suas cores brilham ao luar, revelando uma pele que brilha fracamente, uma camuflagem natural para um mundo de areia prateada. O deserto à noite é mais fresco, mais silencioso, mas está longe de estar adormecido. É quando muitos animais finalmente respiram livremente, livres do sol escaldante. O jogo da espera. O deserto do Namibe é uma terra definida pela espera. Um lugar onde a vida se desenrola em longas pausas, onde a sobrevivência vem da paciência e não da velocidade. Sob a lama seca de um charco desaparecido, os sapos do deserto ficam paralisados num estado entre a vida e a morte, envoltos em casulos de muco endurecido. Podem permanecer assim durante anos. Por dentro, os seus corpos desaceleram até que cada batida do coração pareça uma reflexão tardia. Mas elas esperam. No alto de afloramentos rochosos, os antigos lagartos das dunas pressionam as barrigas contra as pedras quentes, absorvendo o último calor do dia antes que a noite fria o roube. A sua sobrevivência depende de um equilíbrio delicado. O calor excessivo mata-os, o calor insuficiente também. Então, eles esperam. Até mesmo as plantas do deserto dominam a arte da paciência. O melão nara, redondo e espinhoso, agarra-se à vida ao lado de um leito de rio seco. As suas raízes estendem-se profundamente no subsolo, aproveitando a umidade retida há séculos. Os seus frutos são raros, preciosos e ferozmente guardados pelos animais que deles dependem. Tudo no Namibe está à espera, por ar mais fresco, por momentos mais seguros, pela mudança que lhes permitirá recomeçar. O deserto do Namibe tem 13 milhões de anos, sendo um dos desertos mais antigos da Terra. Durante todo esse tempo, ele praticou este ciclo: seca e florescimento, morte e ressurreição, fim e começo. As criaturas que vivem aqui desenvolveram estratégias que parecem impossíveis, ciclos de vida que desafiam a nossa compreensão do que os seres vivos podem suportar. Aprenderam a esperar, a sobreviver em animação suspensa, a comprimir toda uma vida em poucas semanas, quando as condições o permitem. O deserto ensina paciência, ensina resiliência, ensina que a vida, mesmo com a mais pequena oportunidade, persistirá. A chuva voltará, ela sempre volta, eventualmente. E quando isso acontecer, o deserto se lembrará de como ser vivo, como ser verde, como ser abundante. Por algumas breves semanas, ele se transformará em algo que parece um milagre, mas na verdade é apenas evolução, adaptação e a persistência imparável da vida. As sementes estão à espera, os ovos estão à espera, o próprio deserto está à espera. E quando a chuva finalmente chegar, a ressurreição acontecerá novamente. O sol se põe sobre as dunas, pintando-as em tons de cobre e ouro. A temperatura cai rapidamente, como acontece todas as noites no deserto. Um besouro toque-toque começa a sua caminhada noturna, procurando comida na escuridão. Uma raposa orelhuda emerge da sua toca, pronta para caçar. A vida continua, silenciosa, mas persistente, nos intervalos entre as chuvas.
O deserto dorme, mas não morre. Sonha com água, com verde, com abundância. E um dia, talvez amanhã, talvez no próximo ano, talvez daqui a uma década, esses sonhos tornar-se-ão realidade mais uma vez. Quando a chuva finalmente chegar, o deserto renascerá.